Uma temporada marcada por um início promissor, um colapso global e uma retomada histórica. Tudo mudou quando Rudy Gobert ironizou o vírus e semanas depois a NBA foi forçada a parar. O que veio a seguir foi algo que ninguém imaginava: a criação da bolha da NBA, um ambiente isolado e sem precedentes para que o basquete continuasse. E é nesse contexto que o Los Angeles Lakers, liderados por LeBron James e Anthony Davis, ergueu o troféu mais controverso da história da liga. Mas aqui fica a pergunta que divide torcedores e analistas: esse título carrega um asterisco? Foi justo ou um benefício das circunstâncias? Nesse vídeo vamos mergulhar nos detalhes dessa temporada única, o domínio do Lakers antes da pausa, as polêmicas que cercam a bolha e o impacto de jogar sem torcidas. Será que o título da bolha foi menos grandioso do que parece, ou talvez ainda mais impressionante? Prepare-se, porque a verdade por trás do título polêmico do Lakers na bolha pode surpreender você. Para entender como o Lakers chegou ao título polêmico da bolha, precisamos voltar um pouco no tempo. No verão de 2018, o Lakers fizeram um movimento ousado e grandioso. Assinaram com ninguém menos que LeBron James, o jogador mais dominante da década. Depois de conquistar 3 títulos, ser eleito MVP 4 vezes e de carregar o Cleveland Cavaliers para um título histórico em 2016, LeBron era visto como a peça que faltava para devolver o Lakers ao topo. Mas as coisas não foram tão fáceis assim. A temporada 18-19 foi, na verdade, um verdadeiro desastre para o time. Apesar de LeBron colocar números sólidos em quadra, uma lesão na virilha sofrida durante o tradicional jogo de Natal contra o Warriors deixou o King fora por semanas, a ausência mais longa de sua carreira até então. O Lakers, que já era um time jovem e inconsistente, despencou na classificação, mesmo com promessas como Lonzo Ball, Brandon Ingram e Kyle Kuzma. O elenco não estava à altura de competir no competitivo Oeste. O resultado, pela 6ª temporada consecutiva, o Lakers ficou de fora dos playoffs. Era óbvio, se o Lakers quisesse vencer, precisaria de mais do que o LeBron. A resposta veio no ano seguinte, quando o Lakers fez uma das maiores trocas da história recente da NBA. Em junho de 2019, após meses de especulação, o Lakers finalmente trouxe Anthony Davis, o astro do New Orleans Pelicans. Mas o preço foi alto, muito alto. Para conseguir AD, o Lakers abriu mão de quase todo o núcleo jovem do time: Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e 3 escolhas de draft. Essa troca dividiu opiniões na época. Muitos acreditavam que o Lakers tinha hipotecado seu futuro por um jogador que, apesar do talento inegável, lidava com um histórico de lesões preocupante. Mas uma coisa era certa: com LeBron James e Anthony Davis, o Lakers tinha agora uma dupla de estrelas que poderia competir com qualquer um na liga. Desde o início, a química entre os dois foi evidente. Davis, com seu arsenal ofensivo completo e presença defensiva dominante, parecia feito sob medida para completar o estilo de jogo de LeBron, o maestro que controlava o ritmo do jogo como ninguém. O Lakers não estava apenas montando um time, eles estavam construindo uma candidatura séria ao título. A temporada 19-20 começou com promessas, e o Lakers parecia pronto para cumprir todas elas. Mas o que ninguém sabia é que o mundo estava prestes a mudar para sempre. A temporada começou com expectativas altíssimas para o Lakers. Com um elenco reforçado e liderado pela dupla de LeBron James e Anthony Davis, o time entrou em quadra com um objetivo claro: voltar ao topo e conquistar o 17º título da franquia. Sob o comando do técnico Frank Vogel, o Lakers encontrou rapidamente sua identidade como uma equipe dominante. O time tinha uma defesa sufocante, liderada pela presença de Anthony Davis, que era um dos principais candidatos ao prêmio de defensor do ano, e um ataque orquestrado pelo brilhantismo de LeBron James, que aos 35 anos parecia desafiadoramente imune ao tempo. LeBron, agora jogando como armador principal, liderava a liga em assistências pela primeira vez em sua carreira, com impressionantes 10,6 assistências por jogo, provando que não era apenas o coração do ataque do Lakers, mas também seu cérebro. Enquanto isso, Anthony Davis brilhava em todos os aspectos do jogo, acumulando médias de 26,1 pontos, 9,3 rebotes e 2,3 tocos por partida. A dupla se complementava perfeitamente. LeBron era o estrategista, capaz de controlar o ritmo do jogo, enquanto Davis era a força bruta e a finesse, dominando no garrafão e também no perímetro. Não era apenas a dupla que funcionava. O elenco de apoio do Lakers, que incluía jogadores experientes como Danny Green, Dwight Howard, JaVale McGee e um renascido Kentavious Caldwell-Pope, desempenhava seus papéis com perfeição. O Lakers conseguiu vitórias importantes contra os principais times da liga, provando que estavam prontos para competir no mais alto nível. Antes da pausa, o Lakers liderava a Conferência Oeste com um recorde de 49 vitórias e 14 derrotas, o segundo melhor da liga, atrás apenas do Milwaukee Bucks. Eles estavam voando alto, com uma defesa sólida e um ataque implacável, e pareciam prontos para enfrentar qualquer desafio nos playoffs. LeBron estava em uma missão pessoal, determinado a trazer um título de volta para Los Angeles em homenagem a Kobe Bryant. Breaking news: Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles. On January 26th, a helicopter crashed in Calabasas, California, killing all 9 people on board, including Kobe Bryant and his daughter Gianna. The league stopped in its tracks, with impromptu tributes as teams took 8
and 24-second violations. The world mourned the loss of a figure bigger than basketball. The league pressed on. Enquanto Anthony Davis finalmente experimentava o gosto de ser parte de um time realmente competitivo. O Lakers era uma força imparável e tudo indicava que esse seria o ano deles. Mas então, tudo mudou. No início de 2020, o mundo começou a prestar atenção em uma nova ameaça, um vírus chamado coronavírus. O que parecia inicialmente um problema localizado na Ásia, logo começou a se espalhar globalmente, com os primeiros casos surgindo nos Estados Unidos. As notícias sobre o vírus estavam começando a ganhar força em fevereiro, mas para muitos, a gravidade da situação ainda era subestimada. Afinal, a NBA seguia sua temporada normalmente, com arenas lotadas e jogos emocionantes, mas nos bastidores, o clima de incerteza já começava a crescer. Então veio o episódio que se tornaria um marco na história da liga. No dia 9 de março de 2020, o pivô Rudy Gobert do Utah Jazz participou de uma entrevista coletiva. Naquele momento, as discussões sobre os riscos do vírus já estavam em alta, mas Gobert, aparentemente em tom de brincadeira, resolveu fazer algo que chocaria o mundo. Antes de deixar a sala, Gobert tocou deliberadamente em todos os microfones e gravadores dos repórteres, como forma de ironizar o pânico que começava a se espalhar. Aquilo que parecia uma piada inofensiva se transformou em uma tragédia dias depois. No dia 11 de março de 2020, Rudy Gobert foi diagnosticado como o primeiro jogador da NBA a testar positivo para o coronavírus. O impacto foi instantâneo. Na mesma noite, minutos antes de um jogo entre Utah Jazz e o Oklahoma City Thunder, o médico da equipe correu para a quadra e interrompeu o evento. Jogadores e técnicos foram levados para os vestiários, enquanto os fãs confusos aguardavam sem saber o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, a NBA fez o que parecia impensável. Anunciou a suspensão imediata da temporada, com efeito a partir daquela mesma noite. Foi o início de um dos momentos mais sombrios da história do esporte. Em questão de dias, o mundo como conhecemos mudou completamente. A pandemia não era mais apenas uma possibilidade, era uma realidade que afetaria não só o basquete, mas a vida de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Com a NBA paralisada, a luta pelo título estava longe de acabar, e o caminho até lá seria inédito. Com a temporada suspensa por tempo indeterminado, a NBA enfrentava um dos maiores desafios de sua história. A questão não era apenas se a liga poderia retornar, mas como fazê-lo com segurança em meio a uma pandemia global. A resposta veio após meses de planejamento intenso. Sob a liderança do comissário Adam Silver, a NBA apresentou um plano inédito: a criação de uma bolha em Orlando, no complexo da Disney na Flórida. Essa bolha seria um ambiente completamente controlado, onde jogadores, treinadores e membros das equipes seriam isolados do mundo exterior, com protocolos rigorosos de testagem e segurança. A ideia era ousada, mas tinha um propósito claro: concluir a temporada 19-20 e coroar um campeão de maneira justa. Porém, nem todos os times foram incluídos nesse retorno. Apenas as 22 equipes com chances reais de chegar aos playoffs foram convidadas, considerando a classificação antes da pausa. Isso significava que times como o Golden State Warriors, que viviam um ano de reconstrução, ficaram de fora. Entre os convidados, o Lakers não era só um dos favoritos, mas também estava sob pressão. Com LeBron James e Anthony Davis no auge de suas formas, qualquer resultado que não fosse o título seria visto como uma decepção. Em julho de 2020, a NBA finalmente retomou suas atividades, e a bolha em Orlando rapidamente se tornou um microcosmo do mundo do basquete. Sem a energia das torcidas e com o silêncio das arenas, o ambiente era diferente de tudo que os jogadores e técnicos já haviam vivido. Para o Lakers, a fase de retomada trouxe seus próprios desafios. Embora a equipe tivesse garantido o primeiro lugar da Conferência Oeste, com um recorde final de 52 vitórias e 19 derrotas, o desempenho nos jogos de seeding, os 8 jogos iniciais para ajustar as classificações finais, foi inconsistente. Com apenas 3 vitórias em 8 jogos, o time parecia estar encontrando dificuldades para voltar ao ritmo que tinha antes da pausa. No entanto, as performances individuais de LeBron James e Anthony Davis mostravam que eles estavam prontos para os playoffs. LeBron, aos 35 anos, continuava a desafiar as expectativas, jogando com intensidade e inteligência, enquanto Anthony Davis era uma presença dominante, tanto ofensiva quanto defensiva. Essa dupla, que já havia mostrado sua força na temporada regular, sabia que os verdadeiros testes começariam nos playoffs. Mas vencer na bolha era muito mais do que apenas basquete. A ausência das viagens e torcida foi compensada por um isolamento intenso que testou a resiliência mental de todos os envolvidos. Enquanto alguns jogadores prosperaram nesse ambiente, outros relataram dificuldades com a falta de contato com suas famílias e a monotonia do dia a dia. Mesmo assim, o Lakers encontrou maneiras de se unir. O time usou o isolamento como uma oportunidade para fortalecer sua química, com jogadores e técnicos criando laços fora da quadra. Com o lema World New Game, a equipe abraçou a mentalidade de que estavam em território desconhecido e que precisariam lutar juntos para alcançar o objetivo final. A missão agora era clara: vencer ou ir para casa. E o Lakers estava determinado a provar que a bolha não diminuiria a grandeza de sua conquista. Chegava a hora da verdade. Após meses de incertezas e desafios na bolha, o Los Angeles Lakers iniciou sua caminhada nos playoffs, com um único objetivo: conquistar o título. Mas o caminho não seria fácil.
O time enfrentou adversários fortes em todas as fases, sendo constantemente testado. Na primeira rodada, o Lakers encarou o Portland Trail Blazers, um time que entrou nos playoffs com moral alta após uma campanha espetacular no torneio play-in. Damian Lillard estava em um momento mágico, liderando Portland com atuações históricas. Muitos acreditavam que o Blazers poderia complicar a vida do Lakers. E de fato, o jogo 1 foi um choque. Com Lillard inspirado, o Blazers venceu a partida inicial por 100-93, colocando pressão sobre o favorito. Mas o que se viu a partir daí foi um verdadeiro show de dominância da dupla LeBron e Davis. O Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando a série em 4-1. Anthony Davis liderou o time com atuações brilhantes, enquanto LeBron, como sempre, mostrou por que é considerado um dos maiores de todos os tempos. Na segunda rodada, o adversário era o Houston Rockets, liderado por James Harden e Russell Westbrook. O estilo de jogo rápido e focado em arremesso de 3 pontos do Rockets era um desafio único para qualquer equipe, e o Lakers sentiu isso logo no primeiro jogo, com Houston saindo na frente. Mas a experiência e o ajuste tático do Lakers foram superiores. Com Dwight Howard e JaVale McGee muitas vezes fora da rotação, o técnico Frank Vogel apostou em formações mais ágeis para conter o small ball do Rockets. A estratégia funcionou e o Lakers venceu os 4 jogos seguintes, fechando outra série em 4-1. A final da Conferência Oeste trouxe o desafiante, mas inesperado, o Denver Nuggets, que havia feito história ao superar 2 déficits de 3-1 nos playoffs, eliminando o Clippers de Kawhi Leonard e Paul George. Liderados por Nikola Jokic e Jamal Murray, o Nuggets era perigoso e jogava sem medo. Mas o Lakers provou mais uma vez que estava em outro nível. Anthony Davis foi o grande destaque da série, especialmente no jogo 2, quando acertou uma bola de 3 pontos no estouro do cronômetro, garantindo uma vitória emocionante. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Anthony Davis! LeBron, por sua vez, selou a série com uma atuação de 38 pontos no jogo 5, garantindo a classificação do Lakers para as finais com uma vitória por 4-1. Depois de uma década de ausência nas finais, o Lakers estava de volta ao palco principal, pronto para disputar o título. Com 3 séries vencidas por 4-1, o Lakers mostrou que, apesar dos desafios na bolha, estava em um nível de excelência superior. A equipe não apenas superou adversários fortes, mas também provou ser resiliente, unida e motivada por algo maior: o legado de Kobe Bryant. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up too old? The job is not done for me personally. We know the job's not done. That's a great feeling, but it's good to get something like this accomplished with these group of guys. It's simple. The job is not finished. Job finished? I don't think so. Agora o último obstáculo estava à frente, as finais de NBA contra o Miami Heat. Um confronto que traria à tona não só o talento, mas também emoções e polêmicas. O Lakers estava a 4 vitórias de um título histórico, mas o Heat não seria um adversário fácil. Chegamos ao ápice. Após meses de isolamento, suor e sacrifício, o Lakers e o Miami Heat se enfrentaram na série que definiria o campeão da temporada mais única da história da NBA. De um lado, LeBron James, Anthony Davis e um Lakers motivado por um legado maior. Do outro, Jimmy Butler e o Miami Heat, uma equipe conhecida por sua mentalidade de luta e sua incrível jornada como azarões. Desde o primeiro jogo, ficou claro que o Lakers estava determinado a impor seu domínio. LeBron e Davis combinaram para incríveis 59 pontos, enquanto o Lakers abriu uma larga vantagem, vencendo por 116-98. O Heat, que já havia surpreendido o mundo ao derrotar favoritos como Milwaukee Bucks e Boston Celtics, parecia perdido diante da força física e habilidade técnica do Lakers. Mas o jogo 1 também trouxe um golpe devastador para o Miami Heat. Ben Adebayo e Goran Dragic, 2 pilares do time, sofreram lesões que comprometeriam sua participação na série. Para muitos, parecia que o título já tinha dono. No jogo 2, Anthony Davis foi simplesmente imparável. Com 32 pontos e 14 rebotes, ele dominou ambos os lados da quadra, mostrando por que era considerado o parceiro perfeito para LeBron James. O Lakers venceu por 124-114, abrindo 2-0 na série. Enquanto isso, o Heat lutava para se ajustar. Jimmy Butler assumiu a responsabilidade, mas Sam Ben e Dragic em plena forma, o desafio parecia impossível. Mas nunca subestime Jimmy Butler. No jogo 3, com o Miami Heat encurralado, ele entregou uma das maiores performances da história das finais da NBA. Butler registrou um triplo-duplo monstruoso, 40 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, carregando seu time para uma vitória por 115-104. Jimmy, exausto, declarou após o jogo: eles estão em apuros. Pela primeira vez na série, o Lakers parecia vulnerável. LeBron James, conhecido por elevar seu jogo nos momentos decisivos, respondeu à altura. No jogo 4, ele assumiu o controle, anotando 28 pontos e 12 rebotes.
enquanto o Lakers venceu por 102-96, abrindo 3-1 na série, com Anthony Davis contribuindo de forma decisiva na defesa, especialmente com um toco crucial sobre Jimmy Butler no final da partida. O Lakers estava agora a uma vitória do título. O jogo 5 foi um espetáculo de resiliência. Jimmy Butler mais uma vez entregou tudo o que tinha, registrando outro triplo-duplo com 35 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, mantendo o Heat vivo com uma vitória dramática por 111-108. Do outro lado, LeBron James também brilhou, marcando 40 pontos, mas uma falha coletiva nos segundos finais deixou o Lakers sem a vitória. O Heat recusava-se a desistir e a série ganhava contornos de drama épico. Chegou a noite decisiva. No jogo 6, o Lakers mostrou por que era o melhor time da temporada. Desde o início, dominaram completamente o Heat, com Anthony Davis dominando o garrafão e LeBron James orquestrando o ataque com maestria. LeBron fechou o jogo com outro triplo-duplo, 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, enquanto o Lakers venceu por 106-93 e garantiu o 17º título da franquia, igualando o recorde histórico do Boston Celtics na época. LeBron James foi coroado MVP das finais, consolidando ainda mais seu legado como um dos maiores da história. O título na bolha foi dedicado ao inesquecível Kobe Bryant, que havia falecido tragicamente no início daquele ano. Mas, mesmo com toda a emoção e grandeza, surgiram as perguntas. A bolha realmente nivelou o jogo ou deu uma vantagem ao Lakers? O título teria o mesmo peso dos outros? Essas são discussões para os críticos. O que ninguém pode negar é que o Lakers de 2020 foi resiliente, talentoso e digno do campeonato. No final, a bolha não diminuiu a grandeza do jogo, apenas mostrou que em tempos difíceis, a excelência sempre encontra uma maneira de triunfar. O título do Lakers na bolha é muito mais que um asterisco, é um marco na história da NBA. Em um cenário inédito de isolamento, sem torcida, longe de suas famílias e enfrentando uma pressão mental imensa, os jogadores foram testados de maneira que nunca haviam sido antes. Para muitos, a bolha nivelou o campo do jogo, eliminando vantagens externas e destacando puro talento e força mental. LeBron James e o Lakers não apenas venceram adversários, mas superaram desafios que transcendem o esporte. Chamar esse título de um asterisco é ignorar o contexto, a grandeza e a resiliência que ele simboliza.